Olá, meus amigos, muita paz, tudo bem? Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações e que a espiritualidade presente nesse nosso canal, nessa nossa ligação, nos auxilie no trabalho de hoje. Eu queria aqui deixar o meu abraço aos amigos da comunidade espírita Nova Era, nosso querido José Alberto, aos nossos amigos da Transvale FM que transmite nesse instante a esta palestra, e a todos os companheiros que estão conosco, ligados nas ondas da internet, estão conosco nesse instante, nesta vibração de amor, em nome deste trabalho de divulgação da nossa doutrina. O tema de hoje é um tema muito interessante, porque é um tema que nos remete ao momento atual, aos nossos dissabores em relação às angústias da vida. Afinal de contas, nós vamos falar daquilo que é o tema mais evitado pelos seres humanos. Nós vamos falar de aquilo que é normalmente o assunto que fica fora de todas as rodas de conversa, que fica fora de todos os lugares onde se tratam dos assuntos do cotidiano e que é algo que está presente em nossas vidas de forma absolutamente inexorável, de forma absolutamente generalizada e democrática. Afinal de contas, o que vamos tratar aqui é algo que diz respeito à vida de todos nós. Existem duas coisas que nós podemos dizer que são absolutamente comuns a todos os seres de um modo geral, que é o nascer e é o morrer, né? É o deperecer e o morrer. As duas fases da existência, elas estão presentes no começo e no final. Qual que é o problema? O problema é que quando nós estamos diante desse assunto, estamos diante dessa questão, nós costumamos tratar isso pelo ponto de vista do tabu. Nós tratamos isso do ponto de vista da esquiva. Nós não assumimos o detalhe da vida da mesma forma que assumimos o nascer. O nascer é poético, o morrer é trágico. O nascer é lindo, o morrer é triste. Então nós não temos exatamente uma relação muito clara com o fenômeno da finitude, da finalização da vida, porquanto esse foi sempre um assunto trabalhado e discutido ao longo dos anos de uma forma, no nosso entendimento, extremamente equivocada. E nós precisamos resgatar um pouco essa autoestima desse momento, desse desenlace, dessa virada, dessa transformação, para que nós possamos então ressignificar o momento presente, a vida atual, os estágios em que nós nos encontramos no momento do agora, o aqui e agora, o exatamente agora, o momento em que estamos existindo, o momento em que estamos aqui presentes. Esse daí realmente precisa ser mais bem compreendido. O nosso querido Herculano Pires, ele dizia que se nós tivéssemos a capacidade de nos educar para a morte, nós seríamos muito mais felizes, nós teríamos mais capacidade de encarar a vida, os seus desafios, os seus encontros e desencontros de uma forma muito mais presente, de uma forma muito mais positiva. E o fato de não estarmos fazendo isso, de estarmos empurrando isso de uma forma como se esse assunto só fosse ser interessante no dia em que chegasse esse momento, então no momento em que ele chega e chega para todos, nós nos somos pegos de forma despreparada e consequentemente fazemos sofrer as pessoas que estão conosco. Temos aí desenlaces que são bons, são mais interessantes, são mais aquinhoados de uma festividade espiritual mais elevada, e outros que são bem tristes, outros que são de uma tristeza que faz dó realmente quando a gente vê as pessoas passando por esse tipo de situação. Então nós vamos falar sobre a morte. E mais um detalhe dela é que ninguém morre. Esse conceito, que é o primeiro conceito que nós precisamos aqui começar a trabalhar, é de que a morte ela não é um fenômeno como nós entendemos. Nós entendemos
a morte do corpo como sendo a morte do personagem, indivíduo, da pessoa, do ente, da individualidade. Nós entendemos a finitude como sendo tudo que construí, tudo que fiz, tudo que elaborei, tudo que desenvolvi, tudo que fui capaz de fazer, e isso tudo se perdeu no momento em que a minha vida foi tirada de mim. No momento em que eu perdi a minha vida, no momento em que eu não estou mais aqui presente, então eis que toda a minha construção, o meu castelo ruiu, porque foi construído na beira da praia. Então, essa sensação de perda é uma sensação do ego. O ego, ele não admite perder. O ego não admite nenhum tipo de possibilidade de você chegar e tirar do indivíduo algo que ele ache que lhe pertença, que seja seu. Então, quando estamos falando do bem mais precioso, imagina, você fala isso de um carro, você fala isso de uma casa, você fala isso de um bem, mas você imagina se nós estivéssemos falando isso a respeito da vida nossa, da nossa vida. Imagina só que coisa horrorosa nós poderíamos ter, que situação complicada nós poderíamos ter e dizer, o bem mais precioso que alguém é capaz de ter, ele é tirado no momento em que ele menos espera. Não tem data, não tem hora, não tem momento, pode ser qualquer hora, pode ser qualquer momento, pode ser a qualquer circunstância em que sejamos submetidos, nós podemos ser chamados a voltar a um ambiente que já nos pertenceu no passado e que agora estamos aqui nos preparando também para voltar. A cultura tradicional que trata da questão da morte, trata da questão do espírito, claro. E trata também da questão de Deus também, por que não? Mas em diferentes tonalidades. Se nós formos lá para trás, nós formos para a Índia, nós formos para o Egito, para a Grécia, nós vamos ver um espírito mais solto, um espírito mais atuante, um espírito mais presente. E vamos ver a transladação, vamos ver a migração desse espírito de um estado de concretude para um estado de fluidez, esse estado de transformação ou transmutação da vida na morte ou no espírito, a libertação do espírito. Vamos ver isso de forma muito clara. Não é? Os Vedas, os Brahmanes, vamos ver isso aí sendo colocado pelos egípcios, vamos ver isso colocado pelos filósofos gregos, Platão, Sócrates, que vão trazer, além desse conceito da imagem da alma transladando para um outro plano, nós vamos ver também, não só isso, mas a possibilidade desta alma, enquanto individualidade, retornando para o plano carnal, ou seja, a reencarnação, com diferentes possibilidades também. Mas, ao longo do tempo, as variações religiosas, porque a religião, dentro de um determinado contexto do tempo, passou a assumir o papel de tirar do homem esse sofrimento, dar-lhe um certo conforto em relação a isso, permitindo que ele pudesse confiar mais na vida, mesmo que esta vida fosse finita. Confiar na vida como se essa vida, ou mesmo que essa vida seja finita, era o propósito, não é? De dar significado, dar sentido, dar um direcionamento na existência. Tudo isso, claro, vai facilitar bastante a presença do indivíduo no dia a dia, no seu cotidiano, sem que ele se lembre da possibilidade de ter essa finitude. É por esse motivo que filósofos como Nietzsche, por exemplo, vão dizer que a história toda da salvação foi criada apenas e tão somente para aplacar no homem a sua ansiedade diante da finitude inexorável. Então isso é algo realmente importante para a gente considerar, porque se falamos da vida, se falamos do nascer, se falamos do morrer, precisamos ir no conceito ontológico do homem, entender o seu significado, a sua completude, a sua inteireza e as suas diversas possibilidades de manifestação. Se nós não fizermos isso, nós teremos uma visão acanhada, apequenada do processo. Nós teremos uma forma pequena de enxergarmos todo o processo existencial do homem, né? Então, claro, quando a gente vê essa interpretação do fenômeno da vida chegar à culminância de nós termos aí, de repente, a ideia de que o indivíduo pode, em morrendo, ir parar em um local em definitivo, e esse local é um local ruim, por exemplo, como é o caso das zonas infernais, descritas por Dante, descritas pelos
pelos escritos antigos das pessoas que acreditavam que havia um Deus punitivo com capacidade de fazer julgamentos no momento exato da morte e que o indivíduo, quando fosse julgado, a depender dos seus atos, a depender da sua conduta, ele seria encaminhado para um lugar maravilhoso ou ele seria colocado num lugar extremamente complicado. Quem aqui nunca teve aquela sensação de quando você vai fazer uma prova, você ter a sensação de que você não estudou corretamente? E aí o que isso vai te trazer? Aquela angústia aqui na barriga, aquela sensação, né, de que, poxa, eu vou falhar, eu não vou dar certo, isso não vai acontecer. E aí você começa a ter uma sensação ruim diante do episódio. E às vezes tem pessoas que são tão assim aficionadas nessa ideia de que de fato, mesmo tendo estudado, mesmo tendo se preparado, essas pessoas às vezes têm resultados pífios por conta do seu chamado psicológico alterado. Vocês imaginem agora, nós sermos julgados, é uma espécie de prova, uma espécie de comprovação, sermos julgados por um ente absolutamente cheio de um conhecimento, cheio de um poder, de uma capacidade plena, e a capacidade de movimentação das almas. Imagine se nós fôssemos agora colocados diante desse escrutínio, dessa votação ou dessa eleição de qual seria o lugar baseado nos nossos atos. Às vezes, nós não temos certeza se fizemos certo, se fizemos errado, se estudamos corretamente. E isso dá uma angústia. Então, quando se fixa a ideia de que você pode ir para o céu ou você pode ir para o inferno e lá ficará para sempre, imagine um sujeito que teve a possibilidade de errar durante a sua vida. Imagine o sujeito que teve a possibilidade de cometer erros durante a sua vida. E a minha pergunta, que não quer calar, é: quem nunca cometeu na existência atual, nesse exato momento, que nunca cometeu erros? E se nós formos para histórias de vidas passadas, então quantos e quantos erros horrorosos nós perpetramos em nossas vidas? E isso, claro, que nos deixa como conhecedores dessa história, mesmo inconscientes, nós sabemos que isso pode revelar ou apontar em um determinado momento um destino para nós que não é exatamente o que eu gostaria de ter. Às vezes na Terra você tem uma casa, você tem um conforto, você tem uma família, você tem um carro que se locomove, um emprego bacana, você tem uma série de coisas legais, usufrui dessa materialidade de uma forma bastante intensa e ninguém gostaria de perder isso. Então todas essas fontes são fontes de frustração e angústia e que levam as pessoas a terem nesse momento realmente um estado de profundo pesar. Né? Porque realmente ninguém fala, principalmente aqui no Ocidente, não, estamos indo para a pátria, estamos voltando para casa, estamos fazendo apenas uma mudança de roupa. Ninguém fala isso. Fala-se sempre de eu perdi fulano, eu perdi cicrano, quando eu perdi fulano, quando eu perdi beltrano. Esse é o discurso tradicional que é aplicado nesse contexto. Observe agora, nós estamos vendo aí pessoas alardeando para os quatro cantos a quantidade de pessoas que morrem por conta dessa doença, dessa pandemia horrorosa. Claro que ela é horrorosa, como toda pandemia. Morrer 1.000, morrer 100, morrer 10, morrer 20 ou 10 mil são números, todos eles, muito ruins diante desse quadro que eu trago aqui. Se a morte fosse banalizada, se a morte não fosse dada a ela a importância que ela tem, nesse contexto de afetar profundamente os seres humanos, essa não seria matéria de noticiários, essa não seria nenhum tipo de importância se daria a isso. Afinal de contas, a morte seria algo absolutamente comum, como respirar, como beber uma água, fazer qualquer necessidade fisiológica. Isso não é assim. E por esse motivo, esse assunto, esse tema sempre foi utilizado de uma forma muito espetaculosa diante daqueles que querem, muitas vezes, vender apenas os seus folhetins. Então, nós que somos os que consumimos esse tipo de impressão, ficamos cada vez mais bombardeados por esse tipo de coisa. Estamos sendo agora colocados diante de um quadro aterrador, um quadro bastante triste, aonde mais ou menos a ideia é que se você sair da sua casa, você vai morrer. Ou você pode não somente morrer, como você também pode matar. E quantas pessoas estão preocupadas em sair de casas e de repente serem portadoras de um vírus que vai matar pessoas? Quantas pessoas estão preocupadas
em sair de casa, de um eventual bunker de defesa, onde estão todos protegidos, supostamente, e irem para a rua contaminar-se de um vírus que poderá lhe tirar a vida, ou lhe colocar no lugar onde ele não vai ter o anestésico para receber um respirador, ou sequer um respirador. Então observe que isso tudo, esse clima todo, gerou um estado de pandemia psíquica que está assolando inúmeras pessoas, muitas pessoas, porque simplesmente nesse momento aquilo que mais tememos é colocado como matéria e pauta de todos os dias, e todos os jornais falam disso como se isso fosse realmente a coisa mais assim, inédita do mundo. Olha, por dia no mundo deve morrer 350 mil pessoas, mais ou menos. Nascem 500 mil e morrem 350 mil, por isso que a população cresce. Nascem mais pessoas do que morrem pessoas. Então, a morte já deveria ser algo tratado com mais respeito, com mais naturalidade, né? E por isso estamos aqui para bater esse papo agradável sobre um tema tão desagradável, né? Muito bem. Então, uma observação que nós podemos fazer com relação aos processos da vida é algo que Leon Denis vai nos trazer aqui após a morte, no livro, né, Após a Morte, aonde ele faz um comentário sobre suas observações, que ele diz assim: eu passei os meus olhos. Ele gostava muito de viajar, né? Ele era um viajador. Ele quando ia para um lugar, ele gostava de subir as montanhas. Ele pegava animais para poder montar, para poder chegar nos lugares mais longínquos e ter visões mais inéditas a respeito da natureza. Ele era um observador da natureza muito perspicaz. Enquanto teve olhares para isso, vistas, né? Porque ele termina com problemas sérios nas suas vistas. Então ele dizia o seguinte: ele olhando as cidades, vendo a degradação, ele dizia: eis no que se transformaram os grandes povos, as capitais gigantes, algumas pedras amontoadas, montes desolados, sepulturas ensombreadas por raquíticos vegetais, nos ramos dos quais o vento da tarde lança o seu lamento. Olha só o que ele diz. Aquilo que era pujança, aquilo que era vida, aquilo que era desenvolvimento, aquilo que já foi o poder, de certa forma, aqui está morto. Aqui não existe mais. Aqui é só um passado. Aqui é só uma lembrança. E isso acontece com cidades, isso acontece com florestas, isso acontece com mares, isso acontece com desertos, isso acontece com pessoas, com animais, com plantas. Em toda a natureza podemos observar este ciclo. É por isso que nas Leis Divinas, capítulo 3ª, parte 3ª, melhor dizendo, de O Livro dos Espíritos, nós vamos ter lá 3 leis que se encadeiam em sequência, e essas 3 leis são leis absolutamente observáveis, ou leis constantemente, melhor dizendo, observáveis em outras culturas. Porque nós estamos falando das 3 da sequência: a reprodução, a conservação e a destruição. Logo em seguida, nós temos o progresso. Mas observe que nós temos aí a reprodução como sendo a chegada para a vida, como sendo a criação, como sendo o nascimento, que lá em outras culturas, representados por deidades, como por exemplo o Brahma, né? Nós temos o nascimento de uma vida. É por isso aí a lei de reprodução, porque nós nascemos, todos nascemos. Existe a concretude, porque em determinado momento aquela entidade que era uma potência, uma possibilidade, tornou-se ato, tornou-se real. E por conta disso, agora nós temos uma concretude observada após o fenômeno da reprodução. A segunda lei é a lei da conservação, que é representada por uma entidade divina chamada Vishnu. Essa entidade, essa lei de conservação diz que as coisas permanecem. Esse é o grande mistério da presença dos campos, do divino, da ordem universal. Por que as coisas não se dissolvem? Por que a matéria tem a conservação? Por que as coisas estão do jeito que estão e não se modificando constantemente? Porque existe uma certa segurança, previsibilidade naquilo que nasce, porque o que nasce é resultado de uma conjunção material.
que poderia, em determinado momento, dado o estado caótico dos elementos constituintes da matéria, lá nos estados inframateriais mesmo, aquele estado mais etéreo possível da matéria, é um caos aquilo lá. Então, de repente, se a gente olhasse com o microscópio uma mesa, uma cadeira, íamos ver uma confusão de partículas sumindo, desaparecendo, mudando as órbitas, os elétrons sumindo daqui, aparecendo instantaneamente acolá, um comportamento não espaço-temporal, no espaço quântico. Nós iríamos tudo isso acontecer e isso, claro, que não explicaria como que no mundo mais físico, nas camadas mais superiores, no chamado macrocosmo, nós teríamos aí a presença de uma estabilidade, né? Que faz com que as mesas não se dissolvam, as cadeiras não se dissolvam, os corpos não se dissolvam em plena vida. É uma lei, né? Mantida aí a vida a partir desse tempo. Depois nós temos, claro, a decrepitude e a lei de destruição. Tudo que nasce, tudo que se desenvolve em um determinado momento deixa de existir e passa a ser apenas a lembrança. Passa a ser apenas a lembrança de um ente, de um nome, de uma identidade civil, que em um determinado momento chegou para a Terra, atuou enquanto um ente, realizou o possível dentro das suas faculdades, dentro daquilo que lhe era possível fazer, e em um determinado momento deixou a vilegiatura carnal para direcionar-se então para um outro plano. Este ente que morre na sepultura, aquele CPF, ele tinha um emprego, ele tinha um cargo, ele tinha títulos, ele tinha certificados, ele tinha posses, ele tinha pessoas que ele chamava deles, meu marido, minha mulher, meu filho, minha isso, minha aquilo, né? Ele tinha todo esse conjunto e agora não mais. Agora são só lembranças, agora são só vínculos emocionais, são agora apenas entrelaçamentos espirituais, que é o que nós carregamos para toda a vida e que fará novamente sermos atraídos uns aos outros no futuro para eventuais novas reencarnações, aonde haveremos de reparar, restaurar, fortalecer os nossos laços, os laços que nos uniram e que nos unirão para sempre, que são os laços eternos da família espiritual. Então, nesse contexto especificamente, é importante que haja destruição para que haja renovação. Imagine que se não houvesse a destruição. Vocês já imaginaram se não houvesse a morte sobre a Terra, o que seria? Vocês já imaginaram o que seria, por exemplo, da vida sobre o planeta? Vamos fazer uma digressão rápida. Imagine que a morte não existisse para a semente. A semente não morreria, não se explodiria, não abriria em si mesmo, não deixaria de existir jamais e, consequentemente, a árvore que lhe é consequente, a árvore que é derivada do processo da morte da semente, ela não nasceria. Então nós não teríamos a vida da forma que nós conhecemos. Nós não teríamos também a vida vegetal, nós não teríamos também a vida animal, porque necessariamente quando as duas células originais elas se fundem para produzir um testis, um terceiro, um ente, essas duas células elas de alguma forma deixam de existir para se transformar num componente novo. E esse deixar de existir para transformar-se é uma espécie de morte, então não haveria isso. Nós já teríamos um agregado dessas células mantendo as suas individualidades para sempre, não criando aí a diferenciação dos tecidos, não criando as propriedades intrínsecas da união. Nós seríamos apenas a soma de partes. É por isso que aquela ideia antiga de que a divindade é a soma das suas partes, isso não tem cabimento, porque não é necessariamente assim que se observa. Quando nós pegamos dois gases como o hidrogênio e o oxigênio e misturamos, ele dá um produto líquido, um produto que não tem características necessariamente nem do hidrogênio, nem do oxigênio, e é um testis que tem a sua própria existência. E isso faz com que a natureza seja toda diversa assim. Morre-se, transforma-se para dar origem a um novo. É aquilo que Antoine Lavoisier vai dizer: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A transformação é uma espécie de morte do antigo, do velho, para a criação do novo. É necessário que haja renovação sempre. Isso acontece em todos os ramos da natureza. Os antigos, que eram os gregos, eles chegavam a dizer a hipótese da morte de que não havia preocupações em relação a isso, afinal de contas, quando nós estamos no processo da
da análise dos componentes da vida, vamos ver que à medida em que nós vamos morrendo, os nossos componentes eles voltam para a natureza, dando uma continuidade ao nosso processo existencial enquanto entes de um conjunto. Né? E não com personalidade, claro, porque quando o átomo que te constitui, que me constitui, se liberta do corpo, ele vai provavelmente para um outro ente material, pode ser uma roda de bicicleta, uma ferramenta, uma fechadura, e isso não tem a personalidade da pessoa que doou aquele átomo. Mas para um pensamento de um filósofo que é livre pensador, ele diz, se há continuidade da vida que pululava naquela individualidade, essa continuidade da vida é uma prova da imortalidade. Imagina, isso não nos convence muito porque, embora seja lógico, embora seja possível, embora seja absolutamente coerente, isso está fora um pouco daquilo que a gente poderia imaginar como consolo a respeito da morte. Bom, mas há outra forma de pensar interessante. Epicuro vai dizer o seguinte, a morte não é nada para nós. Né? Ele já começa dizendo o seguinte, quando nós existimos, a morte não existe. Ou seja, enquanto nós estamos vivos, a morte não está presente. E quando existe a morte, nós não existimos mais. Claro que esse é um pensamento epicurista que ele fala em relação à questão do corpo. Por que eu vou me preocupar com algo que não está presente enquanto eu estou? Ela só vai chegar quando eu não mais estou. Então, se ela vai chegar quando eu não mais estou, eu não me encontro com ela. Eu não tenho que me preocupar com isso. Nem ela se encontra comigo, nem eu me encontro com ela. Existe um momento mágico aonde nós vamos simplesmente trocar de posição. Eu vou para um lugar X e ela vem para o meu lugar. E nessa situação, a gente não se encontra, por que eu vou me preocupar com algo que eu não vou encontrar nunca? Eu não vou estar com isso no meu caminho. Mas isso não é 100% verdadeiro se nós olharmos a infinitude da alma. Porque, afinal de contas, no momento em que ela chega, eu, enquanto personalidade, enquanto consciência, eu sou obrigado a me convencer que estou mudando de plano, estou indo para outro lugar. Isso para mim é perceptível, claro que é. Pode não ser doloroso, pode não ser triste, como se imagina, mas é perceptível. Então, existe um certo encontro nesse momento. Mas ele está fazendo uma análise com relação àquele que é apegado à matéria. Não se preocupe, porque se você é apegado à matéria, você não tem que se preocupar com isso, porque no momento em que ela chegar, você não estará presente para assistir à sua hegemonia, para a sua manifestação. Tá certo? Bom, vamos em frente, porque nós temos aí ainda um oceano de possibilidades para a gente analisar. Mas a mais importante coisa que nós temos que fazer é que existe aí uma dualidade, né? Uma dualidade entre os princípios, ou melhor dizendo, as análises sobre as consequências do fenômeno da morte. A morte é a finitude do ponto de vista da ausência total de qualquer coisa, ou a morte representa a presença ainda de um ente que se percebe como tal. Todas as religiões, exceto, claro, aqueles que são da religião do credo do nada, que são os ateus, que são os agnósticos, que eles são crentes, eles só não sabem disso. Crentes são aqueles que creem. Então, no momento em que você crê em algo, você é um crente. Ele é um crente de uma fé absolutamente incrível, porque o ateu crê no nada. O nada é realmente uma deidade que ela é de uma impossibilidade lógica, é de uma impossibilidade absoluta, porque não existe nenhum espaço, nada absoluto, que você olhe que exista ali o nada, sempre vai haver a presença de algo, e quando você acredita que possa haver um nada, você está intuindo realmente uma fé fora do comum. Né? É mais do que aquele que vai para a igreja, vai para o templo com o livro debaixo do braço. Esses ateus, eles têm uma fé inabalável, é algo muito interessante. Mas para aqueles outros que têm a ideia da não finitude, da continuidade, ainda há um desdobramento, que é a possibilidade de você ou ir para um lugar fixo, que pode ser X ou Y ou Z, com nomes lá dos mais distintos, ou você construir a sua possibilidade de estar no lugar que a sua mente assim elaborar. Então, esses dois são os modelos, né? Um modelo que é um modelo
rígido, fixo, que tem julgamento e etc. É todo terceirizado, porque afinal de contas a escolha desse lugar não é sua, é uma escolha heterônoma, feita por um tercius, por um terceiro, enquanto que o outro não, é uma construção individual do espírito, cada um faz o seu lugar, cada um faz o seu cenário. Bom, qual das duas tem maior predominância? Essa é a questão que não quer calar, por isso essa é a pergunta que está na mente de todos nós. O que acontece quando morremos? O que acontece? Nada, apagou, zerou tudo, não existe nada, absolutamente nada além do arco-íris, além do horizonte. Então aí é mais realmente um pouco interessante a gente pensar na possibilidade sim da perda, claro, da finitude, do aniquilamento. E é uma pena, você foi um rei, você construiu tantas coisas e de repente tudo se acabou, né? Ou então você é uma pessoa que sofre, sofre, sofre e de repente você acha que no momento em que você morrer, você se livrou do sofrimento. Eis aí situação que poderia ser dos dois lados, de um lado o sofrimento da perda, do outro lado a libertação do sofrimento. Mas, por outro lado, nós temos a ideia da continuidade do espírito, e essa ideia da continuidade do espírito muda tudo. Afinal de contas, quando você morre, você continua existindo enquanto consciência, você continua tendo uma cabeça que pensa, você continua se vendo como um ente individual, portanto, mas com diferentes possibilidades de expressão, na mesma proporção das diferentes possibilidades de construções mentais, das percepções subjetivas do próprio mundo. Observe que pessoas que vivem na mesma realidade enxergam a realidade de maneira absolutamente diferente. Quantos não somos nós que estamos diante de um fenômeno da existência e interpretamos esse fenômeno de diversas possibilidades. Vejam aí, agora a própria morte analisada pela escola da filosofia ao longo do tempo, a gente vai ver que como o pensamento mudou ao longo desses anos, inúmeros anos, quanto isso foi realmente modificado, ou quantas possibilidades de pensamento surgiram a partir da digressão da morte. Claro, é porque a mente é assim mesmo, a mente é profícua, a mente produz os seus resultados, as suas análises, baseadas justamente no fato de que nós somos seres pensantes, que raciocinamos, que construímos a partir dos pressupostos, construímos as ideias, e claro, isso tudo dá esse resultado final que está aí, que é o resultado chamado o campo do conhecimento, o campo da filosofia, o campo da análise, é a subjetividade humana. Quando nós falamos a respeito disso, isso muda um pouco, porque os que sofrem podem continuar sofrendo um pouco, os que são aquinhoados poderão continuar no seu estado de felicidade, ou uma inversão bastante significativa dos que sofrem realmente se libertarem do sofrimento, ou aqueles que estão hoje no gozo e no usufruto pleno das benesses carnais, eles simplesmente agora estão num estado de maior privação. Quem é que determina isso, né? Quem é que faz esse grande julgamento? É o ente principal, divino, que faz esse julgamento? Não, quem faz esse julgamento, conforme assim estamos dizendo, a consciência de cada um no seu estado de culpa, no seu estado de relaxamento, no seu estado de contentamento, de contemplação, no seu estado de saber que já cumpriu com aquilo que veio fazer, né? Isso tudo nos dá uma dimensão grande sobre as possibilidades de um indivíduo ser protagonista do seu próprio porvir, né? E isso seria realmente, se fôssemos capazes de entender isso melhor, nós poderíamos projetar o nosso porvir, o nosso além, de uma forma muito legal. Muitas pessoas, quando assistiram o filme Nosso Lar, tinham o desejo de ir para aquele lugar, bacaninha, casinha azulzinha, com florzinha na janela, todo mundo ali, com aquela roupinha toda branca, com as batas tal, andando assim na ponta dos pés. É essa ideia que a gente tem, que espírito é algo assim, leve, que anda flutuando e etc. Pode até ser que em determinados estágios nós tenhamos figuras espirituais assim, que representem no imaginário a essas condições, mas existem também aqueles que estão ainda em planos espirituais mais densos, mais perto aqui da nossa crosta terrestre, por exemplo, e que experimentam situações muito parecidas como a nossa, como é o caso do Nosso Lar.
Lá no nosso lar nós tivemos a observação de briga por comida, as pessoas fizeram greve porque queriam comer comidas pesadas. Imagina, você perdeu o seu corpo, perdeu ali aquela coisa, aí o sujeito chega no plano espiritual e fica procurando lá uma quitanda para comer uma feijoada no final de semana, uma buchadinha de bode, né? Que para quem gosta é uma maravilha, mas imagine, é uma situação que não há lá no plano espiritual esse tipo de provimento, portanto, não existe possibilidade do saciamento das suas necessidades numa circunstância dessa. Mas é possível que o indivíduo plasme isso no plano espiritual, ele plasme essa situação no plano espiritual. Isso acontece, inclusive, nas zonas de drogadição, nas zonas de sexolatria, nas zonas da alcoolatria, onde o indivíduo lá, naquele ambiente, na necessidade do seu psiquismo atormentado, ele imagina-se dentro de uma área, dentro de um local, onde ele possa usufruir dessas mesmas condições, com todas as limitações, claro, impostas pela ausência do corpo. É por isso também que muitas vezes esses indivíduos que são afeiçoados, que estão presos nas questões dos vícios, esses indivíduos muitas vezes eles são conduzidos a determinados locais que são daqui da terra mesmo, eles são atraídos para locais do uso de substâncias entorpecentes com as quais eles se viciaram e para poder simplesmente aurir daquele ambiente os eflúvios, os vapores, as emoções daquele estado alterado de consciência daquelas pessoas, né? Então ficamos como zumbis andando sobre a terra, ali usufruindo dos vapores, vamos dizer assim, dos viciados carnais. Então é uma situação que nós precisamos entender, porque se realmente não é essa ideia dessa dicotomia de céu e de inferno, se existe uma pluralidade fato da construção desses mundos espirituais através da nossa consciência, é importantíssimo que nós estejamos atentos para trabalhar a consciência no sentido de criar possibilidades de um porvir um pouco mais iluminado, né? Um pouco menos preso às injunções, às energias negativas, aos contatos negativos com os entes espirituais que, de certa forma, nós prejudicamos ou fomos prejudicados por eles. Esses links negativos, nós estejamos atentos para desfazê-los enquanto é tempo, para evitarmos esses dissabores no plano futuro, né? Isso tudo faz parte da consciência, gente. Isso não tem a ver com fé. Estamos falando da natureza. Observa a natureza, que você vai ver que isso aí se repete em todos os ciclos da natureza. Observa que isso se repete em todos os estádios da natureza. Nós não estamos falando especificamente de algo que seja do espiritismo. Isso não é matéria do espiritismo. Olha, discutir essas coisas com relação à religião é um erro, equívoco terrível, porque você acredita numa coisa e eu acredito em outra, acabou, a discussão não existe. Mas quem vai discutir o Sol? Quem vai discutir a Lua? Quem vai discutir a fotossíntese? Quem vai discutir a embriogenia? Né? Aí está provado através aí dos inúmeros casos de observação que a embriogênese é assim que ela se dá. Assim como também nós temos pelos relatos espirituais inúmeros, muitos deles, infelizmente, desprovidos da credibilidade, mas uma grande quantidade ainda permanece com inequívoca credibilidade. E isso faz com que nós tenhamos a certeza de uma situação, de um mundo espiritual, aonde existam lá realmente os reinos de consciência e nós, responsáveis pela construção desses reinos de consciência, tenhamos, claro, a lucidez de melhorar a nossa qualidade mental para estarmos melhor no plano espiritual, sem tantas dúvidas, sem tantos receios e sem tanto sofrimento, sem tanta reincidência no processo da reencarnação. A reencarnação é uma bênção, a reencarnação é um dom de Deus, a reencarnação nos é dada como forma de nos libertarmos das nossas injunções, dos nossos problemas, nossos miasmas mentais, mas, por outro lado, a reencarnação ainda é uma demonstração de que existe nesse expurgo mental e espiritual ainda muitas coisas que precisam ser resolvidas. E isso, claro, que nós temos que compreender que faz parte da bondade de Deus nos ofertar a reencarnação como forma de resolvermos essas questões e faz parte da responsabilidade espiritual de cada um caminhar no sentido de abreviar muito o ciclo das reencarnações,
a chamada roda do Sansara, que é aquele lugar onde a gente fica renascimento, morte, renascimento, morte, vida, renascimento, morte, vida, renascimento, até o momento em que a gente compreende que não há mais nada o que aprender aqui no ponto de vista da legislatura carnal e partimos então para planos mais elevados, aonde não existe mais a carne no sentido como a gente tem, com as necessidades fisiológicas dessa maneira, as reproduções não se dão mais dos métodos que nós entendemos, da forma que nós entendemos, com as sensações que nós compreendemos. Outras formas sublimes de alegria, de felicidade e contentamento vão surgir para nós, nos trazendo uma outra compreensão da existência, e aí a gente vai se aproximando mais da liberdade final, que é o grande encontro com a unidade, onde nós vamos poder dizer, como Jesus, eu e o Pai somos um. Quando nós tivermos essa capacidade, é sinal de que nós atingimos o ponto da consciência, chegamos no ponto da iluminação, aonde nós teremos então sensações verdadeiras do Espírito. O Espírito, na sua emanação amorosa, ele poderá ser de tal forma aquinhoado de um brilho, de uma luz, de um esplendor, que lhe dará contentamento absoluto. Ele será como o sol que vai irradiar os seus raios de luz para todos, em todo o tempo, em todo o canto, indistintamente. Não haverá mais nenhum tipo de seleção, e aí nós poderemos dizer que aprendemos de fato a amar aqueles que são adversos ao nosso pensamento ou que ainda não nos compreendem como parte de si mesmo. Então esse é o grande caminho evolutivo, ou seja, a primeira hipótese, que é o céu e o inferno, ela não é comprovada, não tem, como diz o outro, não tem comprovação científica. A imortalidade da alma é algo que já está comprovado por todas as religiões de um modo geral. Se você olhar o panteão dos santos da Igreja Católica, por exemplo, o que significa isso? São espíritos que eram pessoas que viviam na Terra e hoje estão vivas no plano espiritual. Se elas não estivessem vivas no plano espiritual, não adianta você orar por elas, porque elas não existiriam. Você só ora por Santo Antônio porque você imagina que São Fernando de Bulhões está lá esperando, né, você para atender a sua súplica. Esse era o nome dele. Assim como você vai orar para Francisco de Assis esperando que João Pedro, que era a sua personalidade na Terra, poderia atender às suas súplicas. E assim nós estamos entendendo que todos concordamos que existe a possibilidade de alguém que viveu na Terra como ente encarnado tornar-se um espírito permanente, existente, consciente do seu papel e das suas potencialidades no plano espiritual. Essa comunicabilidade entre vivos e mortos também é algo absolutamente relatado nos próprios evangelhos, na presença espiritual, quando a gente tem a conversa de Moisés com uma entidade divina, provavelmente um demiurgo, alguma manifestação que lhe trouxe mensagens importantes. Abraão, a mesma coisa. Nós temos Jesus no Monte Tabor conversando com espíritos. Nós temos várias demonstrações dentro dos livros sagrados, chamados livros sagrados, de espíritos que voltam para dar manifestação. E chamamos esses espíritos de seres divinos, de santos, etc., de anjos, serafins, querubins, porque nós nos excluímos dessa categoria. Todos nós somos espíritos, todos em gradações diferentes, e todos nós podemos dar manifestação espiritual sem nenhum problema. A questão de Deus é outro componente importante, que se nós não entendermos a filosofia, o sentido ontológico do divino, se nós não formos realmente para um caminho de entender Deus como fonte suprema de tudo e ao mesmo tempo inteligência que nos conduz, nós não poderemos entender como é que um espírito poderá se unir a essa grande energia divina, porque quem é o espírito? Um réis ser mortal que nasce na terra cheio de defeito, imaginar um dia poder ombrear-se ou pelo menos enxergar o brilho próximo da fonte divina. Isso há um tempo atrás seria uma grande heresia, isso que eu estou dizendo. Mas hoje, dado o advento do espiritismo, da filosofia espírita e da compreensão ampliada de Deus, nós podemos ter exata certeza de que nós, quando falamos que o espírito é um ser que se ilumina ao ponto de poder dizer estar em um com o Pai, é porque nós sabemos que estamos na fonte divina, e aí eu vou dizer como Paulo de Tarso de verdade, em nele nos movemos, em nele estamos, em nele somos ou ele somos, porque é exatamente assim que as coisas se mostram. Allan Kardec, na Gênese, no capítulo 2, no item 24, ele vai dizer
o seguinte: não existe, por mais íntimo que seja, nenhum ser na natureza que não esteja absolutamente imerso no fluido divino. Ou seja, Deus está em todos os lugares e o que acontece nas manifestações de todas as coisas são apenas formas distintas de Deus se apresentar, né? Formas distintas dessa grande energia divina se mostrar. Nós somos emanações de Deus em busca da nossa consciência, da autoconsciência, porque é uma propriedade deste fluido divino, desta essência divina, buscar a si mesmo. E assim estamos aqui em representações sucessivas. Somos isso. Nós não somos o que estamos. Eu estou Paulo, eventualmente já fui Maria, já fui Creuza, já fui Hans, já fui um chinês lá, um japonês, não sei, um alemão, mas hoje eu estou Paulo, amanhã não sei o que estarei, mas em essência eu sou uma emanação divina e eu estou em busca dessa luz, estou em busca desta consciência. E no dia que ela chegar para mim, através dos meus ciclos da reencarnação e das minhas consciências, das minhas libertações, eu serei capaz de dizer também, assim como Jesus, eu e o Pai somos um, né? Isso não é muito bacana. Então, como vai dizer William Shakespeare, ó doçura da vida, agonizar a toda hora sob a pena da morte, em vez de morrer de um só golpe. É uma visão bastante histórica, uma visão heróica, melhor dizendo, da vida, né? E do processo da morte. Vamos viver a vida como heróis e na hora que tiver que chegar, ao invés de eu ficar me preocupando com todos os dias com isso, quando ela chegar, ela me leve, né? Mas me leve de uma forma diferente daquela que seja do sofrimento, do arrastamento, da dor, da dúvida e da incerteza. Me leve com toda a certeza de que o espírito, pelo menos em tese, ele teria a capacidade de compreender esse fenômeno e partir de uma forma mais livre. Fazer a verdadeira desencarnação, que é libertar-se do corpo para poder alçar o voo do espírito. Bom, mas como é que nós lidamos com o fenômeno da morte? Como é que a gente entende esse processo ainda do ponto de vista aqui da carnalidade, passando para um momento da sublimação? Então nós temos aqui um estudo de muitos anos, de várias décadas, mais de 30 anos, essa mulher estudou o fenômeno da desencarnação bem de perto e criou aí a ciência da tanatologia, que é a ciência que cuida desse assunto e que derivou depois aí nessa escola de cuidados paliativos que existe aí, né, essa forma diferente de lidar com o moribundo. Esse novo pensar tem muito a ver com o trabalho dessa mulher, que é a nossa querida Elizabeth Kübler-Ross. Ela vai falar sobre os lutos e vai dizer que uma coisa que ela observa na morte e nas paixões, de um modo geral, é que existem esses 5 ciclos, ou melhor, 5 fases dentro desse processo. O primeiro é a negação, né? Ou seja, quando estamos diante de um processo como esse, é interessante que a gente pense que a negação é um mecanismo escapista de defesa do ego muito importante e é utilizado de forma bastante regular. Não se preocupe não, eu vou dar um jeito, isso aqui vai resolver, isso aqui não é bobagem, eu já tive isso aqui é outra coisa. Não, isso aí diminui a importância do assunto, negação. No segundo contexto, ela observa que quando não tem mais como fugir da realidade, a pessoa então começa a entrar na fase da raiva. A fase da raiva é a fase em que a pessoa de repente fica revoltada porque ela achava que não ia acontecer nunca, que aquilo é algo que realmente ele não merecia. E a coisa da perda que eu me referi no começo, isso aqui realmente começa a atuar agora de uma forma muito intensa. Logo em seguida nós temos a fase da depressão, aonde o indivíduo realmente falha nas suas forças, diminui a sua intensidade, o seu tônus vital é alterado, é diminuído, e depois nós vamos para a fase da barganha. Nessa fase da barganha, a pessoa começa a fazer trocas, eu vou perder isso, mas eu vou ganhar aquilo, começa a fazer ressignificações importantes e, enfim, se preparando para o momento final, que é aceitação. E quando há aceitação, o indivíduo está pronto, então, para a sua partida, segundo ela. São pessoas que, quando estão chegando nesse momento, elas têm plena consciência do processo da finitude
e conseguem fazer, às vezes, um desenlace muito diferente do tradicional. Ela, por exemplo, ela sonhava com ET. Por que ET? Porque está voltando para casa. E no seu sepultamento, ela pediu que balões com a figura do ET fossem soltos. E isso representou o quanto ela estava simbolicamente mostrando isso. E a Elizabeth Kubler-Ross foi uma mulher que atentou contra a sua própria carreira várias vezes quando trouxe a ideia da imortalidade da alma, das reencarnações, das possibilidades aí do espírito para dentro da sua ciência, porque ela compreendia, através de experiências que ela mesma passou, que ela teve, experiências de quase morte, e não só isso, ela teve vários AVCs, ela teve experiências de consciência expandida, ela teve várias experiências durante a sua vida que levaram ela à compreensão ampliada do fenômeno espiritual. Então ela tinha muita consciência sobre tudo isso e ela falava com muita propriedade desse assunto, com livros belíssimos, Viva Agora, Além da Morte, A Morte e o Morrer, muitos livros interessantes que falam sobre esse assunto. Ela escreveu bastante, quem quiser se aprofundar, Elizabeth Kubler-Ross. Kubler-Ross é um nome meio diferente, mas ela é bem conhecida, né? Bem conhecida aí nas livrarias e os livros dela são comuns de serem encontrados. Então, esse olhar dela nos traz essa possibilidade. Então, Leon Denis vai dizer assim: a divindade ocultou-se sob um véu misterioso, talvez para nos forçar a procurá-la. O que é bem o exercício mais nobre, mais fecundo da nossa faculdade de pensar. E também para nos deixar o mérito de termos descoberto ou de descobri-la. Olha aí o que eu falava a respeito de Deus. Leon Denis, em momento nenhum, ele faz, quando ele escreve seu livro Após a Morte, ele não faz nenhuma possibilidade do indivíduo compreender o fenômeno da morte, da passagem, sem compreender a Deus. A Deus não como uma entidade que decreta a morte da pessoa e diz: você vai morrer assim, você vai morrer assado, você vai morrer triste, você vai morrer alegre, você vai morrer tragicamente. Não, não esse Deus determinista, mas um sistema grande de forças, de propriedades, de emanações, de energia, com todas as suas leis, com todas as suas dinâmicas funcionais, que produzam o fenômeno da evolução através de diversas fases e processos, agora dando e deixando cada um com sua liberdade de escolher as ruas por onde vai caminhar, os caminhos por onde vai caminhar, o livre-arbítrio, dar essa possibilidade do indivíduo construir a sua própria vida, dar ao indivíduo a possibilidade do indivíduo construir a sua própria estrada. Isso aí é realmente uma coisa intrínseca ao processo da própria bondade de Deus, que é dar a cada um o conhecimento de que ele é capaz de construir-se, de potencializar-se, de chegar até as culminâncias, mas para fazer isso de uma forma efetiva, o indivíduo precisa estar consciente de que o seu trabalho é limpar a sua mente, entender-se, conectar-se com a fonte divina através da religiosidade, através da introspecção, através da contemplação, através da conexão com elementos superiores e de espirituais, com tudo isso que nós já conhecemos, esse ferramental todo, mas a prática sistemática continuada da libertação dos paradigmas da matéria, do egoísmo do orgulho, do egoísmo, né, as duas chagas grandes que nos atrapalham bastante, e a libertação através das energias poderosas do amor, do perdão e da caridade. Né? São duas coisas, dois mundos muito diferentes, e por isso que se diz que fora da caridade não existe salvação. Muito bem. Stanislav Grof vai falar sobre isso também, dentro da sua linguagem transpessoal. Ele vai dizer: através da nossa mente nós podemos transcender o tempo e o espaço, atravessar fronteiras que nos separam de várias espécies animais, experimentar processos do reino vegetal e do mundo inorgânico e mesmo explorar realidades místicas e outras realidades que antes não sabíamos ou não saberíamos existir. Então, Stanislav Grof é um pensador, um criador de uma escola do pensamento
terapêutico, né? Ele como psiquiatra, ele como um terapeuta, ele como uma pessoa que realmente atuou durante muito tempo, a sua vida inteira, buscando mecanismos de expansão de consciência, através do LSD no primeiro momento, depois em outros métodos como a própria respiração, né, que a gente chamava de respiração holotrópica, que era a capacidade do sujeito, através do respirar, entrar num estado alterado de consciência e ter acesso a essa fusão, essa integração, esse eu com o mundo, né, que isso já dá um vislumbre para o sujeito, através de uma experiência como essa, do que lhe aguarda quando ele tiver ganho esse espaço, quando ele tiver adquirido a capacidade de se sentir assim, em um com essa entidade maior. Então, o espaço que nos reserva não é o da tristeza, não é o do aniquilamento. Essa coisa de umbral, de inferno, de não sei o quê, é criação de mente. Então, se a gente de repente estiver aí embolado com o processo da mente, fugindo da gente mesmo, do autoconhecimento e tal, provavelmente a gente vai ter alguns dissabores quando libertarmos o corpo, porque o corpo é uma prisão que impede a mente de se libertar, de se manifestar livremente. A mente fica muito presa nos modelos do cérebro, nos modelos neuronais, etc., nas formas de representação. A mente fica muito presa nisso. Mas quando nós conseguimos nos libertar desse momento, conseguimos atingir outros graus em relação à questão da mente, nós temos aí a possibilidade, ou melhor, nós perdemos o corpo também, né, que é outra forma, nós temos a forma de o espírito se mostrar mais livremente. E quando o espírito se mostra mais livremente, se ele não estiver preparado, ele vai caminhar para energias densas, energias mais ligadas aos estados permanentes daquele sentimento que estava vigindo naquela pessoa. Né? Então os tristes, os melancólicos, os raivosos, os odientos, essas pessoas que realmente carregam essas energias complexas, eles provavelmente vão ter um pouco mais de dificuldade daqueles outros que já estão mais livres, mais amorosos, mais desapegados, já estão mais afeitos a coisas mais da natureza, de uma forma mais natural, de uma forma mais livre, de uma forma mais tranquila, tá certo? Então isso realmente mostra o quanto nós temos responsabilidade com o nosso desenvolvimento, né? Então é isso aí que a gente precisa verificar, né? Então, se o homem soubesse se recolher e se estudar, vai dizer Leon Denis, se afastasse da sua alma toda a sombra que aí acumulam paixões, se rasgando o véu espesso nos quais os preconceitos, a ignorância, os sofismas o envolveram, ele desceria ao fundo da sua consciência e da sua razão, e aí encontraria o princípio de uma vida interior completamente oposta à vida exterior. Através dela, ele poderia entrar em relação com a natureza inteira, com o universo e Deus. E essa vida lhe traria um antegozo daquela que lhe reservam o futuro no além e os mundos superiores. Além da morte, Leon Denis. Então, gente, olha, isso tudo já é coisa que a gente já sabe, que está aí. Não é algo que a gente deva ter muito trabalho para encontrar, não. Tá? Isso já é ponto pacífico, já existe mais informação, já existe informação técnica, já existe informação científica. A gente só não embarca nisso aí se a gente ainda quiser muito ficar preso nas coisas da ignorância, do estado do sono sem sonhos. Qual que é a mensagem? A mensagem é: não se preocupe com isso, se preocupe com o agora, se preocupe com a vida presente, se preocupe com o que você faz nesse instante. Se preocupe com as pessoas que você não acessou, com as mãos que você não tocou, com as palavras que você não conseguiu dizer. Se preocupe com o olho que não conseguiu chegar no lugar que precisava chegar. Se preocupe com sua emoção que não voou, não alçou os voos e não ousou ir além do infinito. Se preocupe com a mediocridade, se preocupe com a pequenez da alma que se prende a coisas passageiras como se fossem eternas. Se preocupe com a imortalidade da alma no sentido de uma construção, de algo do todo dia, que todos os mínimos atos, os mínimos pensamentos, as mínimas palavras que são soltas pela boca, pela voz, que essas palavras elas sejam tijolos edificantes do seu futuro. Pense na possibilidade do ser que se constrói através dos laços infinitos do amor. Pense na possibilidade dessa construção que é elaborada, que se engendra, que é resolvida, que se desenvolve sempre a partir das possibilidades infinitas da alma humana.
Pense nisso de uma maneira concreta e você encontrará certamente razões suficientes para não temer a morte e assim gostar bastante da vida. E é o que nos vai dizer aqui. Se você não vai receber outra vida como esta, você não vai, você nunca mais vai vivenciar um mundo exatamente dessa maneira, com esses pais, com esses filhos, familiares, amigos, essa construção. Provavelmente você não terá de novo, nem experimentará a terra com todas as suas maravilhas novamente neste período da história, nesse momento, talvez depois, em outra circunstância. Não espere o momento em que desejará dar uma última olhada no oceano, no céu, nas estrelas ou nas pessoas queridas. Vá olhar agora. O tempo, nós não sabemos. O tempo é algo absolutamente fora do nosso controle. É por isso que quando Sísifo enganou a morte, quando Sísifo botou um colar na morte e a aprisionou, e depois de muitas peripécias ele conseguiu voltar para a sua condição de prisioneiro, ele só foi preso, ele só conseguiu, só o Monte Olimpo, Zeus, só conseguiu trazer Sísifo para a sua prisão quando ele levou o Cronos, né? O Cronos ele é paciente, o Cronos ele tem um banquinho, o tempo ele senta do lado, ele espera a decrepitude, ele espera a pessoa ficar fraquinha e aí ele leva. E às vezes ele não tem essa paciência toda e ele leva mais rápido do que a gente imagina, né? Questão 853 do Livro dos Espíritos, dá uma olhada lá depois, letra B, provavelmente você vai achar de que não existe nenhum determinismo externo em relação à nossa morte. O tempo da morte, as circunstâncias da morte são determinadas pelo próprio Espírito, na sua necessidade, no seu planejamento, no seu desejo, na sua aspiração de realizações na Terra. Portanto, tudo que nos acomete, tudo que acontece é de alguma forma a construção da nossa mente, construção do nosso passado, construção do nosso projeto do futuro, do projeto vir a ser. Então, não vamos reclamar de nada, vamos aceitar as coisas como as coisas são, deixar a vida fluir no seu ciclo natural, permitir que as coisas sejam exatamente assim, que a gente possa realmente viver de uma forma leve, sem essa agonia, sem essa complicação, né? Podemos fazer esse voo, esse grande voo do espírito, com alegria e com a celebração das transmutações para estágios mais elevados da alma, cumprir as necessidades grosseiras, os apetites materiais, criar para si necessidades intelectuais elevadas, lutar, combater, sofrer pelo adiantamento dos homens e dos mundos, iniciar os seus semelhantes nos esplendores do verdadeiro e do belo, amar a verdade e a justiça, praticar para com todos a caridade e a benevolência, tal é o segredo da felicidade no futuro, tal é o dever. Tá vendo aí, gente? Olha, tudo isso aí nós temos que fazer, porque afinal de contas, quando nós chegarmos no nosso momento derradeiro, nós temos aí que olhar para trás de alguma forma e dizer, será que valeu a pena? Será que realmente eu fiz o que eu tinha que fazer? Será que eu não vou me arrepender da vida pouca que eu vivi? Será que eu não vou realmente pensar no desperdício das faculdades que eu tive e das possibilidades que eu tinha e de me manifestar e não me manifestei? Será que eu não vou realmente ter essa sensação de perda, de aniquilamento? Pois é, então para não termos essa sensação, a gente precisa viver a vida com a grande essência, com a grande existência do dia presente, enchermos o nosso vaso de vida para fazermos aqui como nosso querido Tagore, que dizia assim, no dia em que a morte bater a tua porta, o que você vai oferecer a ela? Eu, por exemplo, porei diante da minha hóspede o vaso cheio de minha vida, eu não a deixarei ir de mãos vazias. E você? E você, o que você pretende fazer em relação a esse momento? O momento de hoje é tudo que você tem, é tudo que eu tenho. Então vamos nos abraçar, vamos falar, vamos nos libertar, vamos construir aquilo que seja o nosso verdadeiro futuro. Vamos nos libertar dos erros do passado através dos acertos do futuro e não mais dos erros, da culpa, do ressentimento. Libertação total desse processo. Vamos para frente, viver o agora. Lá no céu e inferno a gente vai encontrar 3 movimentos: o arrependimento, a expiação e a reparação. Temos um método de recuperação,
Nós podemos apenas ter um momento inicial, que é o momento em que eu me comprometo em transformar os abismos em pontes, através dos muros, dos tijolos que eu usei para construir os muros que nos separam da nossa liberdade. Então sejamos livres, sejamos capazes de nos encontrar com Deus na sua grandiosidade, no seu esplendor, na sua beleza, nas suas faculdades mais acessíveis ainda a esta consciência pequena que nós temos, e que pouco a pouco nós sejamos capazes de desenvolver uma consciência lúcida e bastante feliz a respeito do amor, da vida e de toda a realização e do sentido de todos nós. Que sejam essas as mensagens que calem fundo em nossos corações e nós sejamos capazes de evoluir assim, felizes, alegres e na certeza do amanhecer. Fiquem com Deus, que assim seja.